Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles pensaram que estavam humilhando um zelador negro, sem saber que ele era, na verdade, um médico reconhecido. Segunda-feira de manhã, 6h42. A cidade de Boston acordava lentamente, envolto numa névoa leve que o sol da manhã tentava penetrar. As ruas, ainda úmidas da chuva da noite, brilhavam sob os primeiros raios dourados. No bairro de Bahia de Trás, as fachadas de tijolos vermelhos e os antigos postes de luz projetam sombras longas e elegantes. O Hospital São José, um imponente edifício de vidro e aço, erguia-se orgulhosamente no coração do já movimentado Distrito Médico. Era uma das instituições mais respeitadas da Costa Leste. Um lugar onde a excelência se misturava ao elitismo, onde diplomas demonstravam mais prestígio do que compaixão. No salão principal, banhado por uma luz artificial pálida, os funcionários começaram a entrar. Jalecos brancos passavam rapidamente, estagiários com olhos ainda turvos folheavam suas anotações enquanto caminhavam. Enquanto os funcionários mais antigos trocavam gentilezas rituais para quebrar a monotonia das primeiras horas da semana. Sentadas à mesa perto das grandes janelas salientes, duas enfermeiras, Samantha Green e Kelsey Bryan, bebericavam café quente, com seus distintivos claramente visíveis no peito e uma atitude já defensiva. Samantha, uma mulher loira e nervosa, na casa dos 40, com um rosto seco e duro, olhava rapidamente ao redor. Kelsey, mais jovem, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, mascava chiclete lentamente, com os olhos fixos na entrada. Mais uma segunda-feira, Samantha suspirou, verificando distraidamente seu Apple Watch. E sempre o mesmo zelador que fica por ali em vez de trabalhar. Ela acenou com a cabeça para um homem negro que acabará de entrar, caminhando calmamente. Ele vestia uma calça caqui simples, uma camiseta cinza e um casaco de trabalho ligeiramente amassado. Sem jaleco. Sem estetoscópio. Apenas uma presença discreta e sólida, seu olhar focado, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Eles estão sempre lá, rondando as salas de cirurgia como se fossem parte da equipe médica. Kelsey riu baixinho, cruzando os braços. Teremos que lembrar algumas pessoas de onde elas pertencem. Samantha sorriu, mas seus olhos permaneceram fixos no homem. Sabe do que eu não gosto? Do tipo de cara que se acha intocável. Ele anda por aí como se mandasse em tudo. Só porque parece calmo e importante. Mas ele nem usa jaleco. Nenhum distintivo visível. É suspeito. Kelsey assentiu divertida. Se ele acha que vai ganhar respeito aqui apenas jogando a carta do mistério, ele vai cair feio. Mas o que eles não sabiam era que esse homem discreto e pacífico se chamava Dr. Elijah Brooks, e que ele não era zelador, nenhum dos técnicos, nem impostor como imaginavam. Elias era um cirurgião cardíaco de renome internacional, formou-se em escola médica de Harvard, treinado em Oxford, tendo operado em campos de refugiados na Síria, Congo e Ucrânia. Ele liderou equipes em áreas onde vidas estavam sendo salvas por bombardeios, onde o prestígio deu lugar à sobrevivência. Ele tinha acabado de retornar ao país após 10 anos de trabalho humanitário. Ele havia escolhido retornar anonimamente, sem uma conferência de imprensa, sem um anúncio oficial, simplesmente com a intenção de observar, para entender como o hospital funcionava nos olhares, nos silêncios, nos gestos não escritos. Não para testes. Mas porque ele acreditava profundamente que a verdadeira grandeza de um médico não está num casaco passado ou num título ostentado, mas na forma como ele trata aqueles que parecem impotentes. Naquela manhã, ele caminhou lentamente em direção ao corredor da sala de cirurgia, com um crachá de plástico temporário enfiado no bolso. Observou, cumprimentando com um aceno de cabeça os seguranças, os técnicos de laboratório e os auxiliares de enfermagem. Seus rostos cansados, muitas vezes invisíveis para os importantes. Mas não para ele. É aqui que Samantha decidiu intervir, no misto de aborrecimento e suposta autoridade. Ela o alcançou em passos largos, com os saltos batendo no chão de ladrilhos. E com licença, ela disse secamente: você não pode ir lá. Este acesso é reservado para médicos e pessoal autorizado. Elijah parou e olhou para ela brevemente. Ele não disse nada a princípio. Lentamente tirou seu distintivo temporário e o entregou a ela. Tenho permissão. Samantha mal olhou para ele. Olha, você pode ser um técnico novato ou um funcionário da manutenção, mas seguimos as regras aqui. Os médicos entram pela entrada oeste, não por aqui. Isso não é um atalho para o refeitório. Ele sustentou o olhar dela, sem raiva. Já ouvirá aquela voz em muitos hospitais, em muitos países. A voz da arrogância disfarçada de protocolo.
Desprezo comum disfarçado de profissionalismo. Ele simplesmente sorriu e respondeu calmamente. Você tem razão. Todos nós devemos seguir as regras. É importante num hospital. Ele a deixou ali sem palavras e foi embora sem dizer mais nada. Mas esta cena não passou despercebida. No corredor adjacente, uma figura elegante parou. Doutora Raquel Morgan, chefe do departamento de cirurgia, uma mulher negra na casa dos 50 anos, conhecida por seu rigor, acabará de observar a conversa. Ela se aproximou, de braços cruzados. Samantha, você sabe com quem acabou de falar? Um novo zelador, eu acho. Ele nem usa jaleco. Raquel olhou para ela com os olhos pesados. Este é o Dr. Elijah Brooks. Samantha piscou, perturbada. O cirurgião cardiovascular que estamos esperando há meses. Ele é seu superior. E, aliás, ele salvou mais vidas do que você jamais verá em toda a sua carreira. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Samantha sentiu o sangue fugir do rosto. Kelsey, que havia ficado para trás, engoliu em seco. Raquel acrescentou, quase sussurrando, como se estivesse dando um veredito. Da próxima vez, olhe as pessoas nos olhos antes de julgá-las pelas roupas. Poucas horas depois, a equipe médica do Hospital St. Joseph estava reunida no auditório principal, um anfiteatro moderno com paredes de madeira e iluminação suave, projetado para sediar as conferências mais importantes. A atmosfera normalmente estudiosa estava agora eletrizante. Havia rumores de especulação sobre o novo chefe de departamento que seria apresentado, um homem de quem ninguém ouvirá nada além de rumores entusiasmados, mas cujo rosto ninguém ali ainda vira. Samantha e Kelsey estavam sentadas nervosamente no fundo, com xícaras de café pela metade nas mãos. Trocaram olhares preocupados, a tensão as consumindo lentamente. Kelsey rabiscava distraidamente em seu caderno, incapaz de se concentrar. Então a porta se abriu. Um homem negro, alto e ereto, vestindo um jaleco branco perfeitamente abotoado, entrou calmamente. Movia-se com passo firme, sem arrogância. Seu olhar percorreu a sala não para impor sua presença, mas para compreendê-la. Assim que cruzou a soleira, um murmúrio percorreu as fileiras como uma onda silenciosa. Alguns se endireitaram em seus assentos, outros trocaram olhares surpresos, quase constrangidos. Samantha empalideceu. Kelsey sentiu o coração afundar. Raquel Morgan, chefe do departamento de cirurgia geral, levantou-se e subiu ao pódio. Com um gesto solene, convidou a recém-chegada a se juntar a ela. Senhoras e senhores, disse ela com a voz clara, mas cheia de emoção palpável, tenho a grande honra de apresentar a vocês o Dr. Elijah Brooks. Ela fez uma pausa, deixando seu olhar cair brevemente sobre Samantha e depois sobre Kelsey, como se quisesse enfatizar que as aparências enganam. E formado summa cum laude em Harvard, ex-diretor da Unidade de Cirurgia Cardiovascular da Médicos Sem Fronteiras. Operou nas zonas de guerra mais voláteis do mundo, Alepo, Mogadíscio, Gaza, Cabul. Treinou equipes inteiras em importantes universidades europeias, incluindo Oxford e Genebra. É autor de diversas publicações importantes em nossa área. Mas apesar das inúmeras ofertas de prestígio nos Estados Unidos e na Europa, foi para lá que ele escolheu retornar, para São José. Ela fez uma pausa. O auditório prendeu a respiração. Sua humildade está à altura de sua genialidade. E sua visão, acredito sinceramente, mudará a todos nós. Dr. Brooks. Elijah se aproximou do microfone. Sua voz era firme, profunda e permeada por uma gentileza firme. Obrigado, Dr. Morgan. É uma honra estar entre vocês. Ele olhou ao redor da sala e continuou. Estou aqui para salvar vidas, não para ser julgada pela minha pele, meu jeito de andar ou minha roupa. Minha origem não importa, porque neste hospital ninguém salva vidas sozinho. O que importa é o que fazemos juntos. Ele deixou um silêncio. Entrei em hospitais escuros, operei em tendas sob bombas e treinei alunos que nunca tinham visto um bisturi novo. Lá, eles não perguntam de onde você é. Perguntam se você está disposto a dar uma mão. Outro silêncio mais pesado. Espero que aqui todos sejam julgados não pelo que aparentam ser, mas pelo que fazem. E pela forma como tratam os outros. Porque medicina não é apenas conhecimento, é uma forma de amar a vida. Houve silêncio total. Então, de repente, os aplausos irromperam. Altos. Sentidos. Alguns se levantaram. Outros olharam para baixo, comovidos. No fundo da sala, Samantha e Kelsey permaneceram imóveis. Após a apresentação, enquanto os membros da equipe saíam lentamente do auditório, um pequeno grupo permaneceu. Samantha, pálida, aproximou-se de Elijah, seguida por Kelsey com o olhar baixo. O Dr. Brooks. Samantha disse com a voz tensa, quase estrangulada, sentimos muito.
Esta manhã, não sabíamos. Elijah voltou a olhar para eles com um olhar sereno, mas profundamente sério. Não levantou a voz. Não levantou a mão. Mas seu silêncio, a princípio, falou por si. É exatamente esse o problema. Você não sabia. E achou que sabia. Samantha abaixou a cabeça. Kelsey olhou para o chão. Você decidiu quem eu era antes mesmo de eu falar. Antes mesmo de eu mostrar um distintivo. E se eu não fosse médico? E se eu fosse zelador? Eu teria merecido menos respeito? Um silêncio pesado caiu novamente. Humildade não é algo que se veste num jaleco branco. Não é uma linha num currículo. É uma escolha. Um jeito de ser. E aqui, neste lugar onde enfrentamos a morte todos os dias, cada pessoa importa. Cada vida. Cada papel. Ele os observou por mais um momento, não para sobrecarregá-los, mas para deixá-los com o peso de suas ações. O que você fizer depois de hoje importará mais do que suas desculpas. Então ele se virou, deixando para trás duas mulheres paralisadas, não apenas por vergonha, mas por uma constatação brutal. Naquela manhã, elas haviam encontrado um homem excepcional. Mas, mais do que isso, elas haviam compreendido o quão cegante o preconceito pode ser, mesmo em lugares supostamente curativos. Em apenas algumas semanas, Elijah transformou não apenas o departamento de cirurgia cardiovascular, mas a própria alma do Hospital St. Joseph. Não foi uma mudança barulhenta, dramática ou autoritária, e foi uma revolução suave, quase silenciosa, porém profunda, baseada no exemplo, na consistência e na dignidade. Ele sabia o primeiro nome de todos, do diretor da farmácia ao pessoal da lavanderia noturna. Nunca se esquecia de cumprimentar Rosa, a faxineira que trabalhava havia 20 anos sem nunca ser dirigida a ela. Carregava os carrinhos de lavanderia sem dizer uma palavra, mas sempre com um sorriso. No refeitório sentava-se onde havia espaço, muitas vezes nas mesas dos internos, aqueles que estavam cansados, estressados, invisíveis aos chefes de departamento. Ele não se impôs. Ele inspirou. Na sala de cirurgia, ele era uma lenda viva. Concentrado, preciso, calmo mesmo nas situações mais críticas. Mas o que mais se destacava não era sua técnica cirúrgica, já excepcional, mas sim sua maneira de se comunicar, orientar e encorajar sem jamais menosprezar. Ele corrigia os jovens sem humilhá-los. Ele ouvia antes de corrigi-los. Ele oferecia a todos algo raro nos hospitais modernos, a sensação de serem valorizados. Mas, acima de tudo, Elias impôs uma regra simples e inegociável, que aplicou a si mesmo antes de todos os outros: respeito mútuo, incondicionalmente. Ninguém se importava com sua posição social, origem, gênero ou sotaque. Não riam mais de piadas sem importância. Não toleravam mais humilhações públicas. E aos poucos, aqueles que se consideravam intocáveis compreenderam que a cultura da arrogância estava se desintegrando, substituída por uma silenciosa exigência de dignidade. Um dia, quando ele estava terminando uma sessão de treinamento improvisada na sala de descanso com 3 jovens estagiários, um deles, um garoto tímido de uma pequena cidade do interior, ousou fazer a pergunta que muitos ainda se faziam: Dr. Brooks, por que o senhor começou aqui sem dizer quem era? Sem nunca mencionar seus títulos, suas viagens, suas publicações? Elijah sorriu suavemente, seu olhar um pouco distante. Porque o verdadeiro respeito não se exige. Se revela. Em gestos, não em títulos. Ele fez uma pausa. O jovem esperou-o intrigado. E também, porque ainda há muitos lugares, mesmo aqui, onde um homem negro precisa primeiro provar que é digno de ser visto como homem, antes mesmo de ser reconhecido como médico. Eu queria ver se eu seria visto, ou se eu seria julgado. Ele se levantou, pegou sua jaqueta e acrescentou simplesmente: o que todo mundo faz quando acha que ninguém está olhando é onde começa a verdadeira face de um hospital. O silêncio que se seguiu foi mais educativo do que qualquer palestra. Os anos passaram. Elijah permaneceu no hospital até sua aposentadoria, recusando repetidamente cargos mais lucrativos e prestigiosos. Ele havia encontrado naquele departamento uma área onde ainda era possível realizar mudanças em nível humano. Ele nunca buscou honrarias, mas elas acabaram o procurando. Logo após sua saída, uma placa foi colocada na entrada do departamento de cirurgia cardiovascular, em letras simples gravada em aço. Em memória do Dr. Elijah Brooks, ele provou que a maior força de um médico não está em suas mãos, mas em seu coração. Todos os dias, dezenas de jovens médicos passavam por esta placa. Alguns tocavam seu nome com os dedos, como um ritual silencioso. Outros contavam aos novos colegas histórias que se tornaram lendas. A cirurgia de emergência às 3 horas da manhã, onde Elijah salvou um paciente com um simples fio e uma lanterna.
ou aquela em que ele fez um cirurgião sênior chorar, não de raiva, mas falando com ele sobre compaixão. E aqueles, e eram poucos, que tentaram humilhá-lo em seus primeiros dias nunca o esqueceram. Não porque ele os puniu. Ele nunca levantou a voz contra eles. Ele não os afastou nem tentou menosprezá-los. Ele já tinha feito coisas muito piores. Ele ergueu um espelho para eles. E naquele espelho eles viram seus preconceitos, sua arrogância, seu medo. Mas Elias nunca fechou a porta para eles. Ele lhes deu a liberdade de mudar, de se tornarem melhores, se quisessem. Alguns sim, outros não. Mas nenhum conseguiu dizer que não teve escolha. Porque esse, em última análise, foi o legado do Dr. Elijah Brooks, uma revolução silenciosa, impulsionada pela certeza de que respeito, gentileza e altos padrões não são incompatíveis. Eles são o próprio coração da medicina.